Quantos aqui passaram por adversidade essa semana? Levanta a mão. Passamos ou não passamos por adversidades? Agora, a minha pergunta para você é... Fiz essa pergunta simples para os irmãos hoje. Quero te fazer essa mesma pergunta. Quanto que é 2 mais 2? Certeza? Quando o professor perguntava isso para a gente, não dava uma dúvida? Será, gente, que eu estou perdido na matemática? 2 mais 2 é 4. No dia que você está feliz e no dia que você está triste. É ou não é? Altera o resultado matemático? Sim ou não? A minha pergunta para você é: o dia que você está no melhor momento da sua vida, Deus ama você? Sim ou não? Sim. E no pior momento, no meio da adversidade, Deus ama você? Sim. Sim. Então qual é o raciocínio lógico? Se a matemática não é alterada quando você está bem ou está mal, o amor de Deus muito menos, filho. Porque o amor de Deus é muito superior à matemática. Então, a adversidade, ela não define nada a seu respeito. Não é porque você está passando por adversidade que Deus te abandonou, que você não é amado. O amor de Deus permanece o mesmo. E é essa convicção, essa certeza que te dá poder para superar e vencer as adversidades. Existem riquezas que nós precisamos sacar, despojos de todas as adversidades. Então eu falando com a minha esposa essa semana, a gente estava vindo da reunião de Cuiabá, e eu precisei dormir em Tangará da Serra para resolver a questão das portas, para nos entregar aqui nessa semana. Cheguei tarde da noite, fui no hotel, entrei no aplicativo, comprei. A mulher falou assim para mim: moço, não caiu aqui para mim. Eu falei: mas vai cair. Ela falou: moço, não caiu. Passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Ela falou: moço, não caiu. Eu falei: caiu num golpe. Eu falei: caiu num golpe. Falei para minha esposa: olha, estava muito barato o quarto. Era o melhor quarto do hotel, a preço de um quarto simples. Mas aí eu me lembrei: eu sou amado. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Falei: eu não vou me estressar. Eu falei: moço, é o seguinte, eu vou comer primeiro, depois que eu voltar a gente resolve. E fui orando: eu sou amado, o Senhor vai me dar solução. Cheguei no hotel, ela falou assim: ó, caiu a reserva. Falei: aleluia, mas caiu no pior quarto agora. Falei: mas eu comprei o melhor. Ela falou: ó, caiu no pior quarto e sem café. Eu falei: sem café? Pior quarto, tudo bem, mas sem café. Eu falei: mas eu sou amado. E entrei em contato 10 horas da noite, 9h30, com o chat do aplicativo. Uma mulher me respondeu e falou: olha, foi um equívoco. Vou resolver isso para o senhor agora, vou entrar em contato com o hotel. E fez um Pix da diferença. E a mulher falou assim: eles vão fazer um Pix. Eu falei: vai fazer Pix? Falei: isso está com cara de golpe. Quem que faz Pix 9h30 da noite, dá mais num chat de uma empresa que precisa fazer um protocolo? Mas aí toda hora eu falava: não, mas eu sou amado, Deus está cuidando de mim. Ela falou: acabou de cair o Pix aqui, o quarto está liberado. Quando eu entrei no quarto, eu falei: por isso que Satanás estava me resistindo. Por quê, filho? Você só queria dormir, você estava cansado, mas uma adversidade se levantou no seu caminho. Você só queria ir para Tangará, mas uma adversidade se levantou no seu caminho, seu carro teve um problema. Mas você não pode deixar com que isso afete a sua posição em Deus. A sua posição em Deus permanece no dia mau e nos dias maravilhosos. O amor de Deus para você e por mim, por você e por mim, não se altera, filho. Você está conseguindo entender? Diga amém. Por isso, a palavra de Deus, abra comigo a sua Bíblia, em Números, capítulo 21, verso 4. Números, capítulo 21, verso 4. Olha o que diz a palavra de Deus. Números 21, verso 4. O que aconteceu aqui, pastor?
o povo de Israel começou a murmurar. Coloca na NTLH aí para nós. Vai acompanhando na NTLH, eu vou ler em outra versão. Diz assim, verso 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos desse deserto, aonde não há pão e nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil, pão desprezível. Olha o que eles falaram do maná, desse pão desprezível. O povo de Israel não era brinquedo não. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras. O que eram serpentes abrasadoras, pastor? Serpentes venenosas, que o veneno delas parecia fogo. É um negócio assustador. Que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Então Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Aleluia! A minha pergunta para você é: Deus respondeu à oração do povo, sim ou não? Sim, mas foi como o povo pediu? Não. O que o povo pediu? Que as serpentes fossem removidas. O que Deus deu? Imunidade. Imunidade. Essa serpente aqui aponta para Cristo. 2 Coríntios 5, 21 diz que Cristo se fez pecado no meu e no seu lugar, para que nós nos tornássemos a justiça de Deus, através de Cristo. Então, bronze aponta para o juízo. A serpente aponta para a natureza pecaminosa do homem. Então, Cristo se fez pecado. Cristo não tinha pecado. Ele se fez pecado para receber o juízo. Amém? Então todo aquele que olha para Cristo fica imune hoje, imune a qualquer tipo de veneno da serpente maligna. A mesma coisa o Senhor quer fazer na sua vida. Muitas adversidades não vão ser removidas, fazem parte da nossa vida. O que o Senhor quer que você ganhe hoje? Imunidade. Imunidade. As adversidades podem até continuar, mas você vai se tornar imune às adversidades. Por quê? Porque tudo é uma questão para onde você olha. Se você olhar para a adversidade, ela vai se tornar o Senhor da sua vida. Mas se você olhar para Cristo, Cristo é o seu Senhor. Cristo é o seu Senhor. É isso que aconteceu com Pedro. Pedro, olhando para Cristo, andou sobre as águas, venceu a tempestade. Tirou os olhos de Cristo, afundou. A questão da minha vida e da sua é aonde estão os nossos olhos, para onde estamos olhando. Se nós ficarmos contemplando, se nós investirmos o nosso tempo apenas observando as adversidades, nós seremos engolidos por ela. Mas se nós pararmos e olharmos para Cristo, você pode ter certeza que essas adversidades não vão ganhar espaço na sua vida. Você não vai viver mais ansioso, preocupado, depressivo. Mesmo que se levantem, você se tornou alguém guardado, protegido, imune. Aleluia! Então eu falo para você, eu sou pastor, eu sou gente igual você. Eu estou sujeito às mesmas adversidades. Te contei algumas delas. As coisas nem sempre são fáceis como nós gostaríamos. Pastor, então, qual é a minha vantagem? Saber e crer que no meio da adversidade você encontra favor. Quando você mantém os seus olhos no lugar certo. Quando você mantém os seus olhos no lugar certo, você ganha favor de Deus no meio da adversidade. Você ganha sabedoria de Deus para ser conduzido por um caminho plano. Aleluia! Então, nem sempre é luta. Tem hora que as coisas são
abreviadas para você. Deus abre portas, facilita, mas tem resistências espirituais de pessoas. Você sabia que pessoas se levantam para te resistir? Tem pessoas que vão te resistir com muita severidade. Então nós precisamos estar amparados por uma revelação profunda do amor de Deus. Irmão, isso é fundamento. Pastor, isso aí é muito elementar. O amor de Deus, eu já ouvi isso quando eu me converti. Pois é, muitos falam para mim, vem se aconselhar comigo. E aí eu falo para ele, irmão, você é amado. Sabe o que ele responde para mim, Sandro? Eu sei, pastor. Eu não duvido que você sabe. Mas saber não muda ninguém. Você precisa crer. Crer. Uma pessoa que sabe quem é Jesus é salva? Levanta a mão. Sim ou não? Quem que é salvo? Não é quem sabe quem é Jesus, mas quem crer em Jesus. Se você crer com o seu coração e confessar com a boca que Ele é Cristo e Senhor, aí você é salvo. Então saber é na mente, crer é no coração. Então muitos sabem que Deus tem poder, mas não creem que o poder de Deus está à sua disposição. Então é isso que nós precisamos nos aprofundar. Nós precisamos crer no amor de Deus. E nós precisamos estar bem fundamentados que o amor de Deus por mim não é alterado. No dia que você vai estar lá no auge, no dia que você estiver ali viajando, que as contas pagas, que você está vivendo o melhor momento da sua vida, ainda assim o amor de Deus está do mesmo jeito por você. Mas no dia, filho, que você está no poço escuro, sozinho, abandonado, esquecido aos seus olhos, o amor de Deus ainda é o mesmo. Por quê? Deus não prova o amor dele para conosco quando você troca de carro, quando você viaja de férias. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então diga assim comigo, o amor de Deus por mim já foi comprovado. Fala mais forte, já foi comprovado. Eu só preciso continuar olhando para o autor e consumador da minha fé, para ficar imune aos venenos abrasadores. Aleluia. Para que você todos os dias possa deitar em paz, logo receba o sono do justo e acordar no outro dia cheio de esperança e vigor para enfrentar a vida. Agora, quantos estão comigo nessa manhã? Deixa eu te contar o que o Senhor Jesus ensinou. Quantos querem a bênção? Pastor, eu estou esperando pela bênção. Você já é abençoado, mas tem aquela bênção que você está esperando, não tem? Aquela promoção, aquele concurso, a conversão daquele ente querido. Pastor, eu estou esperando a bênção. Todas as bênçãos foram prometidas para nós com uma multiplicação de 100%. 100 vezes mais. Mas eu quero te contar, a bênção nunca vem sozinha. Sempre com a bênção vem a perseguição. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse. Quando você se converteu, quem que começou a perseguir você dentro da sua própria casa? Quando você trocou de carro, quem começou a falar mal de você? Irmão, nem todos que estão ao seu redor vão celebrar suas vitórias. Nem todos vão aplaudir você. Às vezes aqueles que você pensou que iam celebrar, iam festejar com você, vão ser aqueles que se levantarão para te resistir. Então o que nós precisamos? Aprender a lidar com a perseguição, com as adversidades. Porque o Senhor Jesus disse assim: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, não receba já no presente. Quando é que você vai receber? Quando você vai receber? Os irmãos estão comigo nessa manhã? Você não quer a bênção multiplicada 100 vezes mais? Pastor, eu quero, mas sem a perseguição. Não tem como, está tudo no mesmo pacote, é um combo. Se tem bênção, tem perseguição.
Se tem bênção, tem resistências. Você sabia disso? Jesus quem disse: já no presente receberá o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mãe, filhos e campos. Você viu que não fala de esposa? Nem marido? Porque o que vai acontecer com o seu esposo e com a sua esposa? Ele vai se tornar tão transformado pelo Senhor que ele vai valer por 100. Aleluia! Mas com perseguição, e no mundo por vir, a vida eterna. Então vamos receber isso tudo com perseguição. Eu quero te falar, Deus prometeu uma bênção extraordinária para nós. Deus prometeu que esse ano é o ano da multiplicação. E vai acontecer a multiplicação na sua vida. Mas as perseguições vão vir. Pessoas vão se levantar. O inimigo não vai ficar parado vendo a movimentação de anjos te servindo e vai deixar por isso mesmo. A perseguição e a resistência vão se levantar. Mas não tenha medo. O Senhor que prometeu e jurou por si mesmo é fiel para te dar a vitória completa. Amém? Eu quero te falar, filho, eu quero todas essas bênçãos, mesmo que tenha o combo da perseguição. Aleluia! Porque a grande questão não é saber lidar com a bênção, é saber lidar com a perseguição. Quando você aprende a lidar com a perseguição, você fica imune à serpente. Porque o que tira a sua alegria, o que rouba a sua paz, o que tira o seu descanso é a perseguição. É pessoa se levantando, contra você, testemunhando de maneira falsa a seu respeito, te resistindo. Mas quando você ganha essa convicção, você recebe o quê? Força, robustez espiritual para vencer as adversidades. Você está conseguindo entender? Diga amém. Amém. Então, pastor, como que eu devo lidar com isso? Eu gosto muito dessa história que está no Velho Testamento, que é a história de Isaac. Irmão, Isaac morava na terra dos filisteus com um rei chamado Abimeleque. E a terra recebeu uma grande seca, e você sabe, onde tem seca tem fome, tem necessidade. E estava todo mundo vivendo muito bem. Todo mundo era amigo, todo mundo era companheiro, estava tudo certo até aí. Só que Isaac ficou com medo da seca e quis descer para o Egito. Quando Isaac se prontificou em descer para o Egito, Deus falou com ele: Isaac, não desça para o Egito, fica em Gerar, porque eu vou te abençoar nessa terra e sobre juramento vou dar a sua descendência. Está tudo certo. Isaac permaneceu. E olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 26, verso 12. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, qual ano? Diga assim, ano de seca, ano de escassez. E recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Aleluia. Você quer saber se você tem favor de Deus? Tem inveja? O povo tem inveja? Irmão, a questão não é com você, mas com a bênção que está sobre você. Até o momento que você está no mesmo nível, todo mundo é seu amigo. A partir do momento que você começa a se destacar, receba essa palavra com amor. Se prepare para as pedradas. Enquanto você estava lá na sua família, sendo atormentado por aqueles mesmos demônios, que todos estão atormentados, estava todo mundo tendo comunhão com você. Depois que você foi liberto e agora você carrega um outro espírito em você, se prepara para a pedrada.
Ah, lá vem um crentinho. Você não precisa ter uma postura de condenador, de acusador, achar que você é melhor do que os outros. Eu quero te falar, você não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, mas você é alguém especial. Ser filho de Deus não é qualquer coisa. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sou alguém especial, porque eu fui ungido por Deus. Deus me chamou. Então eu creio no chamado de Deus na minha vida. E isso me leva a ter uma postura, um posicionamento. Então você está aí, andando de a pé. Todo mundo que anda de a pé, amigo seu, vai continuar sendo seu amigo. O dia que você comprar um carro, ficou metido, hein? É ou não é? Você ficou aí orando 20 anos para casar, arrumou alguém agora para estar junto com você. Esqueceu dos amigos. Claro, ficou 20 anos com os amigos, agora que recebeu alguém, tem que dar atenção. Você está achando ruim? Você relaciona com alguém para dar atenção para essa pessoa ou não? Não, pastor, eu não sou desse jeito. Então se prepara para ficar solteiro. Porque é assim que a vida funciona. Quando Isaac prosperou, quando Isaac ficou rico, quando Isaac foi abençoado, eles começaram a ter inveja e persegui-lo. Porque viu no Isaac o favor que eles não estavam vendo na sua própria vida. E o que começou a acontecer, pastor? E por isso entulharam todos os poços que o servo do seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Sabe, em cada poço que Isaac cavou e eles entulharam, Isaac deu um nome. O primeiro poço é Ezeque. Ezeque significa confusão. Confusão. Irmão, nós precisamos ser libertos de todo tipo de confusão. As pessoas são canais de Deus para nos abençoar, mas as pessoas também podem ser canais do maligno para atrasar a sua vida. Tem pessoas que elas são levantadas pelo maligno e você precisa ter discernimento do Espírito para atrasar a sua vida e trazer confusão para dentro da sua vida. Quantas vezes você está assumindo coisas que não é para você assumir, só porque você está pegando uma causa alheia que não é sua? Os irmãos estão comigo nessa manhã? Pastor, mas é da minha família. Irmão, família é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu, mas você tem que ter sabedoria, para que você não entre em meio de confusão, que Deus não te chamou para viver. Adversidades que não são suas, responsabilidades que não são suas. Ore, ame, estenda a mão, mas não tome para si a responsabilidade. Peça ao Senhor sabedoria. Por quê? Irmão, esse poço, fala assim, aponta para a confusão. Você está vendo uma confusão na esquina. O que você faz? Pastor, quando eu vejo uma confusão, eu sou atraído por uma confusão. Eu vou para o meio da confusão. Eu acho que você não vai viver muito tempo. Geralmente, uma pessoa de bom senso, o que ele faz quando vê uma confusão? Ele se afasta. Existem momentos na sua vida que você precisa apartar-se de pessoas que só trazem confusão para você. É assim esse princípio espiritual. Tem hora que Caim tem que ser apartado de Abel, tem hora que Ló tem que ser apartado de Abraão, tem hora que Jacó tem que ser apartado de Esaú, porque esse momento é o momento de Deus trabalhar na sua vida de maneira particular e individual. Tem hora que você está levando Ló e vai ficar com os olhos fechados e não vai conseguir contemplar toda a promessa que Deus projetou e planejou para você. Então tem pessoas que vão andar com você o resto da vida, tem pessoas que vão andar com você só até esse nível. Se você quer ir para um outro nível, ele não vai te acompanhar. E se ele não te acompanha, ele pode ser uma âncora no seu pé. Os irmãos estão comigo hoje? Você percebe que isso faz parte da vida. Faz parte da vida. Pessoas que não rompem, não avançam. Deus tem tantas coisas reservadas, tantas coisas, mas ainda continua em confusão, debaixo de alianças que já eram para ser desfeitas. Mas hoje será quebrado na sua vida em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Pastor, mas se eu apartar agora, eles vão me criticar. Olha, Davi fez isso. Davi foi chamado pelo seu pai para levar pão e queijo para os seus irmãos na batalha. Só isso. Era um adolescente que cuidava das ovelhas. E aí um dia, Jessé falou assim: vai lá ver como estão os seus irmãos, leva pão e queijo, leva também para os capitães. Quando chegou lá, o que estava acontecendo? Você lembra da história? Golias, por 40 dias, estava afrontando o povo de Israel, principalmente o seu exército, e eles estavam fugindo, amedrontados. Ninguém se levantou para enfrentar Golias. Quando Davi chegou e viu, perguntou: quem que é esse incircunciso filisteu, está achando que é? E aí ele perguntou assim: o que o rei vai dar se alguém cortar a cabeça desse sem vergonha? Você sabe o que os irmãos de Davi falaram? Larga a mão de ser presunçoso, pretensioso. Quem é você? Você cuida das poucas ovelhas do nosso pai. Você é um garotinho. E a Bíblia diz que Davi deu as costas para os seus irmãos. Aleluia. Aí você fala assim: não, esse é o ano da multiplicação. Esse é o ano que eu vou viver o melhor ano da minha vida. Aí, amigos. Larga de ser pretensioso. Você não se enxerga, não? Quem é você? Olha de onde você veio, olha a sua família. Você não tem nenhuma formação acadêmica, você não tem nenhum diploma universitário. Como que você acha que você vai viver coisas grandes de Deus? Não, Deus me chamou para pregar. Que pregar? Você fala: nós voltemos, nós emos. Deus te chamou nada. Larga a mão de ser presunçoso. Pastor, o que eu tenho que fazer nessa hora? Vira as costas, ignora. Fica com a promessa de Deus, fica com aquilo que Deus já garantiu em seu próprio nome e colocou no seu coração essa vontade. Como nós estamos em família aqui, eu posso abrir o meu coração. Você acha que os irmãos aqui da igreja não me chamam de pretensioso? Chama sim. Lá vem o pastor, quer construir um negócio de 5 milhões. Pastor, você é muito pretensioso. Aí eles não falam assim, mas falam assim: ai pastor, você é um homem de fé, né? Eu sei que você me acha pretensioso. O pastor coloca a gente em cada coisa. Pois é. Mas eu quero te falar, até hoje, desde o dia que nós plantamos essa igreja, nem uma dessas ações foram feitas sem Deus mover no meu coração primeiro. Então eu quero te falar, querido irmão, é muito bom que você esteja comigo, que você esteja em unidade, porque sozinho a gente não faz. Mas se nós não tivermos o Senhor conosco, é em vão. Pode toda a igreja estar num propósito, mas se Deus não estiver conosco, é em vão começarmos qualquer projeto. Mas primeiro Deus move, e depois você entra em concordância com aquilo que Deus está fazendo. Então eu sei disso. Eu lembro que nós viemos para comprar esse terreno aqui. Eu via na cara do corretor: mas vocês vão fazer o que aqui? Eu falei: nós vamos construir um prédio de igreja. Mas aqui? Nada contra os outros bairros, mas ele queria me dar lá num bairro, na última rua. Ele falou: tem um terreno bom, barato, porque você sabe, igreja nunca tem dinheiro. Falou na minha cara isso. Eu não tinha o dinheiro mesmo para comprar, mas eu nunca precisei de dinheiro para comprar. Eu nunca precisei, só dos prazos adequados. Eu falei, e é o sim de Deus. Mas eu olhei para a cara dele e falei: não, eu acho que aqui não combina. Qual é o tipo de pessoa que você vai alcançar fazendo um prédio aqui? Eu falei para ele: é aqui que eu vou comprar. Não sei se o dono vai vender. Compramos esse, compramos outro também. Entende? E ele ficou perplexo. Como que vocês vão comprar? Como que vocês conseguiram comprar? E eu fiz uma proposta para ele. E quando eu fui lá conversar com o dono, eu fiz uma outra proposta. Eu falei para ele: eu quero parcelar assim, assim, assado. Eu vou dar 100 mil de entrada, que eu não tinha os 100 mil, mas falei que ia dar os 100 mil. E o resto eu ia parcelar em 10 vezes. Chegou lá no dono, eu falei: eu vou dar 60 mil de entrada e vou parcelar o resto. Fechei no outro. Ele falou: ainda você mudou o negócio? Eu falei: pois é, tem a bênção de Deus. O que você acha que começou a acontecer? O Everton era o projetista.
Mandou na prefeitura, foi aprovado, não queria nem aprovar o projeto. Igreja? Não. Os vizinhos, viu um caixote desse aqui e falou assim, vai virar um barracão, cheio de casa bonita aqui do lado. Eu falei, não, espera, que você vai ver. Então toda vez que Deus colocar um sonho grande no seu coração, se prepare, vai se levantar pessoas para falar que você é pretensioso, que você sonha demais, mas eu quero te falar hoje, dê as costas para essa pessoa e continua firme no propósito que Deus te chamou. Fala para o seu vizinho, você tem um sonho grande da parte de Deus, mas as perseguições vão vir. Amém? Você sabe o que é a verdadeira humildade? É concordar com Deus. A verdadeira humildade é concordar com Deus, não é concordar com todo mundo, é ficar com a palavra de Deus, é seu respeito. É falar, se Deus disse, eu fico com ela, que assim seja. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aí nós vamos construir a chácara. Você acha que está tendo perseguição? Tem. Os vizinhos estão nos perseguindo lá também. Não pode barulho, não pode entrar carro. E a gente é gente boa. Nós não queremos ter confusão com ninguém. Só que a gente aprendeu uma coisa que muitos não aprenderam ainda. A gente aprendeu a orar. E todos aqueles que nos perseguem estão na minha lista de oração. Vão se converter. Essa é a vingança. Vão ter um encontro com o Senhor. Sempre vai ter resistência. A minha pergunta para você é, por causa da resistência, da perseguição, você vai deixar o seu sonho enterrado? Você vai deixar, por causa das adversidades, o plano, o chamado de Deus, sem ser concluído na sua vida? Ou a partir de hoje você vai enfrentar as resistências e você vai até o fim pela fé? Pergunta para o seu vizinho, você vai até o fim pela fé? O segundo poço é tísina, que significa inimizade. Não parece incrível que o mover de Deus possa produzir inimizades? Pastor, depois que eu me converti, parece que as pessoas se afastaram de mim. Você não se tornou ignorante, você não se tornou uma pessoa ruim. É que aquilo que você carrega nem sempre pode ser compartilhado com as pessoas que você caminhava anteriormente. Entende? Porque nem sempre as pessoas conseguem valorizar como você valoriza. Então um certo tipo de inimizade dentro da sua própria casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com a sua esposa, vai ter uma inimizade. Mas você não pode deixar com que isso diminua o plano e a vontade de Deus para você. Amém? Gálatas 6:9 diz, se nós não nos cansarmos de fazer o bem, a seu tempo ceifaremos. Só continua, filho. Só continua um dia após outro. Mesmo que haja inimizade, mesmo que haja resistência, mesmo que haja perseguição, não abra mão daquilo que Deus tem dado a você. Vão se levantar, vão te criticar. Porque assim, eu já aprendi a lidar com as críticas. Eu já me acostumei, a minha vida é essa. A minha vida é essa. Quando você é um pastor, está começando, ninguém quer caminhar com você. É verdade. Te criticam. Eu lembro que eu tinha um carro, eu fui fazer, já contei essa história, e aí eu peguei um Corolinha, 2007, o rato tinha comido o banco do Corolla, fumaça naquele carro, não tinha paralama, e qual que era a cor do Corolla? Você já viu aquela cor indefinida? Era a cor do Corolla. Irmão, era nítido, aonde eu chegava, o seu pastor, eles já olhavam para o carro. E se você vai falar de prosperidade ainda, ele olha para o seu carro, não está prosperando, como que vai me ensinar a prosperar? É ou não é? Os irmãos estão comigo nessa manhã? Você ia ou não ia pensar desse jeito? Ia. Chega fumaçando aqui, tem mais cheiro de gasolina no Blazer que no posto de gasolina. Você vai falar o quê? Não tem como. Você vai criticar.
Mas o pastor para uma Mercedes nova aí. Você vai chamar ele do quê? De abençoado? Você nem no culto vem mais. Você nem entrega mais o dízimo e a oferta. Aí onde que está indo o dinheiro? Está indo para beliche, coisa nenhuma. Está indo para o desfrute do pastor. Olha o carrão novo que eu comprei. Só para te avisar, aquela HRV lá é alugada, tá? Pra você não escandalizar. Eu já troquei de carro 2 semanas seguidas. É da Localiza. Pra você não achar que eu tenho uma frota, que eu estou roubando o seu dinheiro. Se o pastor mora numa casa, cair nos pedaços, misericórdia, olha aí. Se a esposa do pastor, nem vou falar o que ela parece, mas se a esposa do pastor anda bem vestida, se a esposa do pastor anda bem arrumada, sempre vai ter crítica. Aprenda a lidar com a crítica, dê as costas para ela, aparte-se dela. Ande segundo o chamado de Deus e segundo a prudência e a sabedoria do Senhor. Não tenha vergonha de ser abençoado. Fala para o seu vizinho, não tenha vergonha de ser abençoado por causa dos outros. Pastor, eu ganhei uma bolsa linda da Chanel do meu marido. Vem para o culto, irmã. Se você vê uma irmã meio que tremendo aí, a gente ora repreendendo esse espírito aí. Deus te deu, seu marido é próspero, te abençoou com a bolsa da Chanel, vem com a bolsa da Chanel. Pastor, mas eu não tenho, vou ficar incomodada. Você tinha que orar, falar, irmã, ora comigo, para que o meu marido tenha a mesma disposição de me abençoar como o seu. Nós não podemos ter vergonha de ser abençoados, nós temos que celebrar com a vitória dos irmãos. Irmão, a perseguição tem que vir de fora, a perseguição não pode ser aqui dentro. A perseguição não pode ser dos irmãos, a perseguição tem que ser dos ímpios. E deles nós já esperamos isso, mas dos irmãos nós esperamos louvor e celebração. E aí, pastor, comprou o carro? Que bênção! E aí, irmão, eu vi que você comprou uma casa, eu vi que tem piscina lá na sua casa. Que bênção, irmão! Chama para tomar um banho. Nós precisamos entender que as perseguições têm que vir de fora, mas não aqui de dentro. O terceiro poço é Reabote, que significa amplitude. Uau! Sabe o que aconteceu? Os 2 últimos poços falam de Reabote e Berseba. Berseba foi o último poço que fala de juramento. Amplitude e juramento. Eles perseguiram Isaac? Sim ou não? Tiveram inveja de Isaac? Sim ou não? Entulharam os poços de Isaac? Sim ou não? Sabe o que aconteceu? Eu não tenho tempo para ler com você. Isaac se afastou deles. Só que quando Isaac se afastou, a bênção se afastou também. Eles foram atrás de Isaac e falaram, olha, a gente viu que você é abençoado. A gente precisa agora de você no nosso meio, porque você carrega uma bênção. E se colocaram à disposição de fazer uma aliança com Isaac, só porque reconheceram que Isaac era abençoado e favorecido. Esses que hoje estão te questionando, te chamando de presunçoso, estão sendo contra você, vão ter que reconhecer que é a bênção de Deus. E ele falar, olha amiga, eu era contra a sua conversão, o seu marido, a sua esposa, mas eu tenho visto a bênção de Deus sobre você. E eu quero agora ter uma aliança com o mesmo Deus que você tem. Eu quero experimentar aquilo que você tem experimentado. Eu quero estar debaixo do mesmo favor. Eu também, olha, a minha esposa fala, mas amor, fui convidado para ir numa reunião, eu quase não vou nessas reuniões, e não é que eu acho perca de tempo, eu acho que é uma perca de tempo. Eu fui em umas reuniões de pastores, e minha esposa falou assim, você veio de camiseta polo? Eu falei, ué, mas... short, eu já não fui de short, fui de calça, tênis, uma roupa casual. Aí um falou assim, esse aqui é o pastor da videira. O senhor que é o pastor da videira? Falou assim, falei, sou eu, rapaz, você está bem? Tudo certo, como você está?
Já ouvi falar muito de você. O que você acha que eu pensei? Só coisa boa? Descer no pau. A igreja da porta larga. Lá tudo pode, tudo é permissível. Aquele pastor é quase ímpio. Parede preta. Você seguir lá, você já está perdido. Porque todos que prosperam são alvo de acusação, de perseguição. Porque é mais fácil você acusar do que condenar, do que ser humilde e perguntar qual que é o caminho que você prosperou, que eu quero ir pelo mesmo caminho. Porque às vezes é mais fácil tentar trazer a pessoa para o seu nível, do que você ser humilde e pedir, leva eu para o nível que você está. Me leva aonde você está. Então eu sei que não escutou coisa boa. Abençoado, né? Que tem feito a obra de Deus. Não, irmão, a gente fica lidando aqui. A pessoa converte, os crentes de outra igreja vão atrás das nossas ovelhas. Você está lá na videira? Não, na videira você não pode ficar não. Lá na videira você não pode ficar, por quê? Não, lá não é certo. Eles falam as línguas, falaram para uma irmã, as línguas que eles falam lá é línguas de demônio. Eu falei, não é. Só Jean, é do Espírito. E aí a irmã falou para mim, pastor, o que eu faço? Me dá um argumento. Eu falei para ela, só fala dos frutos que você tem colhido. Uma árvore é conhecida pelos frutos. Qual é o fruto que você tem colhido aqui? Ela falou, só bênção. Então tá pronto. Você não precisa ir lá, ir nas redes sociais. Você não precisa se defender. O Senhor é o seu juiz. As perseguições vão vir. E quando elas vierem, você fala, aleluia. É porque tem algo que eles estão vendo em mim, que é a bênção de Deus. É como com Isaac, se tem perseguição, tem bênção. Se tem oposição, tem bênção. Se tem adversidade, tem bênção. Se tem resistência, tem bênção. Aleluia! Tem bênção de Deus. Só basta você continuar olhando para o lugar certo, manter a sua visão no lugar certo. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Continue olhando para o Senhor, foque no Senhor. Não dê espaço a comentário. Saiba quem você é em Deus. Aleluia. O Senhor tem nos abençoado. Eu não sei, irmão, mas essa cidade toda já sabe onde que nós compramos o terreno, que nós vamos construir outro prédio. O fuxico corre. A pessoa nem me conhece, nem da igreja. Pastor, onde que vocês compraram uma outra área que eu fiquei sabendo? Eu falei, mas eu sei que você não é da igreja, abençoado. Não, fiquei sabendo que vocês compraram, vão construir um prédio caríssimo. Eu falei, vamos. Vai começar quando? Eu falei, esse ano. Eles falaram assim, não é possível. Tem alguma coisa? Tem. Pastor, o senhor é maravilhoso, a sua administração financeira. Pastor, o senhor pegou essa igreja do zero com um membro e administra tudo isso e tal. Não tem nada, filho. Eu só sou um tonto que tem favor. E quando até um tonto tem favor, ninguém resiste. Aleluia. É assim. Meu filho falou para mim, pai, deixa eu fazer um teste de QI com você. Quer saber qual que é a sua inteligência? Eu falei, eu não. Eu quero continuar dando glória para Deus. Eu não quero que você veja. Eu falei, não, pai, que você fique tão decepcionado que eu sei que você vai ficar. Que tudo é favor, filho. É favor. E você tem esse favor também. Não é a sua habilidade. O seu diploma é muito bom, a sua formação acadêmica, tudo isso colabora e facilita. Mas quando você tem favor, é uma semeadura que vai valer por 100 anos. Esse ano você vai colher uma medida recalcada, sacudida e levanta essa mão com vontade. Quero profetizar na sua vida. Esse ano você vai colher a bênção multiplicada. E você não vai dar ouvidos a críticas. Você não vai olhar para a perseguição, porque os seus olhos estão no Senhor. Aleluia. Fica de pé onde você está nessa manhã. Aleluia. Fala para o seu irmão, não o ligue. Se entulharem os seus poços, porque o Senhor te dará poços com águas vivas. O Senhor está liberando uma bênção maior, uma influência maior, um novo nível de recurso, de favor e de sabedoria na sua vida. Mas nada disso vem sozinho.
Mas nós temos um amparo no Senhor. Nós sabemos que Ele que começou a sua boa obra é fiel para concluir. Por isso, onde você está, fala com Ele agora. Fala: Senhor, mesmo debaixo dessas perseguições, dessas calúnias, eu não vou me deter, eu não vou parar. Mesmo debaixo das adversidades, e agora eu sei que as adversidades são sinais que o teu favor já está se manifestando. Tem algo no mundo espiritual que está sendo falado a meu respeito, tem algo no mundo natural que estão vendo a meu respeito. Fala para o Senhor: tudo isso é sinal, não para eu desistir, mas para que eu continue firme, para que eu continue resiliente, para que eu continue com a minha fé inabalável. Hoje eu quero declarar na sua vida: a perseguição, a adversidade não vão parar você, porque você, como um filho amado, levanta a sua cabeça e vence as adversidades. Os seus poços que foram entulhados, o Senhor está removendo todo entulho. O Senhor está dando poços de águas vivas, águas fluentes, águas fluentes. Oh, o Senhor está te dando uma nova medida e um novo nível. Oh, se prepare no Senhor, se prepare no Senhor. Dê as costas como fez Davi. Oh, dê as costas para a crítica. Oh, não entre em batalhas que não vão gerar despojos para você. Continue focado, alinhado ao chamado, ao plano divino que do céu foi decretado a seu respeito. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, eu declaro sobre o teu povo que é um tempo de multiplicação e crescimento. A perseguição não parou a igreja, a crítica não parou a igreja. Senhor, eles não vão parar, eles vão continuar, eles vão avançar, porque o Senhor o chamou para contar estrelas e para experimentar a grandeza em seu nome. Você que crê nisso, diga amém, diga aleluia. Que o Senhor te abençoe e que hoje você saia daqui com a visão correta, que as adversidades e as perseguições é sinal que você tem favor sobre a sua vida. Aleluia. Deus abençoe. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos.